dia. Em continuidade a esse momento maravilhoso, né? É um momento agora, você respira fundo aí, que nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E eu estou muito feliz, porque quando eu cheguei aqui, o primeiro louvor, ele falou exatamente o versículo que o Senhor colocou no meu coração para que nós pudéssemos estar nesta manhã sendo abençoados. E é muito gostoso isso, porque quando a gente recebe o encargo do Senhor para falar da sua palavra, há um temor, há uma busca para que a gente venha falar aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que a igreja precisa ouvir, aquilo que a gente está negligenciando e precisamos reparar para que a gente possa continuar o nosso caminho, a nossa jornada com o Senhor. Então, eu fiquei muito feliz nesta manhã. Senhor, obrigado por esse momento que nós aqui estamos. Aqui é a igreja do Senhor e o Senhor é o cabeça deste lugar. Abençoa-me e eu me coloco nas suas mãos, meu Pai, para que toda palavra declarada aqui hoje neste lugar venha entrar nos nossos corações, para que possamos viver de verdade a revolução que foi proposta para esse ano neste lugar. Assim como o Brasil precisa de pessoas que venham se levantar para lutar, para guerrear, que sejamos nós os primeiros, Pai, a estarmos em posição de soldados de combate, pela Tua palavra e pela Tua verdade, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O tema que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã é batalha espiritual. Amém? E tem tudo a ver, né, pastor? Tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, que a igreja se prepara para o arrebatamento da igreja. E vamos declarar a palavra. Eu gostaria que você, ao declarar a palavra, você realmente pensasse sobre ela, que não sejasse só uma repetição, mas uma declaração consciente. Porque essa declaração ela é muito poderosa, amados. Se você pensar nessa declaração que a gente faz, ela é poderosa para revolucionar as nossas vidas. Amém? Eu creio no poder transformador da palavra de Deus. Abro o meu coração e recebo a eterna, santa, infalível palavra de Deus. Para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra. E eu quero ler com vocês, que é o versículo-chave que eu escolhi para que nós pudéssemos estar falando e fundamentando aquilo que eu vou estar falando aqui, são 2 Coríntios 10, 4. É muito bom quando nós estamos alinhados, né? Com o louvor, com tudo o que acontece no culto. Porque aí ele cria raízes no nosso coração. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Destruição os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém, queridos? Queridos, batalha espiritual, para os mais velhos também, né? Em 2000, mais ou menos no ano de 2000, houve um movimento aqui de batalha espiritual comandado
pastora Neuza Etioque, talvez vocês conheçam, de cura interior. E dominou o Brasil, né? A igreja que eu estava, na ocasião, fazia parte desse movimento. Eu sempre gostei de estudar a palavra do Senhor, mas eu comecei a perceber que as pessoas tinham mais consciência do diabo do que da própria presença de Deus. As pessoas viam o diabo, era 24 horas tentando reconhecer, identificando, mapeando nos lugares as manifestações diabólicas. E aquilo me incomodava, porque eu pensava, mas não é mais importante eu ter consciência da presença de Deus, né? Porque a palavra diz, submeta a Deus e o diabo fugirá de vós. E aquilo me incomodava, e os anos passaram, mas foi muito importante para fundamentar a minha fé, para enraizar a minha fé, para começar a entender. E hoje nós vivemos essas batalhas, né? Porque a batalha espiritual, ela existe, o diabo existe, fazendo todas as suas manifestações demoníacas por aí. Usando pessoas, né, para destruir a igreja, para difamar a igreja, para difamar os seus ministros. Ela existe, ela é invisível, ela é real. E a Bíblia diz que o inimigo, ele age nas escondidas, ele se veste de lobo, né? Ele se manifesta como uma ovelha, mas ele tem uma personalidade de lobo, que é para enganar até os escolhidos. E nós vivemos esse mundo de guerra ultimamente. É guerra na Ucrânia, é guerra na China, é guerra dos Estados Unidos, é guerra em todos os lugares. É guerra no Brasil, é guerra da direita, é guerra da esquerda. O pastor já fez aqui deu uma aula aqui para nós, né, sobre política. Há uma guerra política. Há uma guerra econômica. Depois da pandemia, o mundo está mais pobre para nós, né? Porque os ricos continuam salvar as suas riquezas. Há uma guerra familiar, há uma guerra de ideologia de gênero, há uma guerra pessoal, há batalhas mentais, há batalhas emocionais, há batalhas corporais, é muita batalha. E o mundo geme pela manifestação dos filhos de Deus. E onde estão esses filhos? Onde estão um país predominantemente evangélico, cristão, 30%, 40% de evangélicos, juntando com os católicos, que é considerado cristão? Onde estão? Eu passei essa semana ali na Barra Funda, e lá já está o nome de uma igreja relevante, influente das redes, mais uma igreja, e tantas igrejas em cada esquina. Mas onde está de fato essas pessoas revolucionárias, transformadas, renovadas, que todos os domingos frequentam igrejas, simpatizantes da igreja, mas na verdade não tem uma transformação, não são compromissados com o evangelho puro e simples da palavra de Deus. Talvez esse é um assunto sério, mas nós estamos vivendo uns dias muito sérios de destruição de famílias, uma busca acirrada, uma batalha acirrada por sobrevivência. E não tem como fugir desses assuntos, queridos. Porque o único lugar possível que nos traz boas notícias, nos traz esperança, nos traz paz, nos tira do caos, é a igreja de Cristo.
É esse lugar maravilhoso que Deus escolheu para que aqui nós pudéssemos estar e sendo renovados. E há uma batalha também contra a igreja. Porque muitas vezes nós mesmos que aqui estamos não valorizamos este lugar abençoado. Eu faço parte desse lugar. E muitas experiências de bênçãos que aconteceu durante esse pouco tempo que a minha família aqui está. Já vai para 4 anos. Voa o tempo que a gente não vê, né? Mas muitas bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque entendemos que este é um lugar que Deus instituiu, que Ele é o cabeça, que Deus elegeu a igreja para que as nossas necessidades, todas elas, é um lugar onde nós temos o refúgio, o consolo, para que estarmos. Por isso que a igreja é um lugar sério. Por isso que nós trabalhamos tanto nas tentativas, porque quando Deus nos abençoa, a gente tem o desejo que outra pessoa também receba a palavra e seja abençoado. Esse é uma das características do servo do Senhor que recebe a gratidão. Então, queridos, nós hoje temos essas boas notícias, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Todas as músicas que nós cantamos hoje, que o ministério escolheu, se você perceber, há um espírito de indignação, de revolução, para a gente se levantar e batalhar e lutar, mas lutar de maneira correta. Não lutar pelas nossas próprias coisas, nossas próprias conquistas. Porque eu acredito, queridos, que a igreja hoje tem uma movimentação de muitas pessoas. Há um trânsito religioso. As pessoas estão aqui, mas estão insatisfeitas. De repente, acredito que vocês me pediram para ficar no centro, mas acho que eu tenho que puxar aqui, né? É isso? Só o microfone? Então, queridos, há um trânsito religioso. Porque há uma insatisfação, há essas batalhas pessoais, batalhas internas, batalhas fora. Mas que, quando a gente percebe, são muitos simpatizantes apenas, frequentadores, sem compromisso de verdade com a palavra. Mas hoje, amados, o Senhor está nos chamando para rever a nossa vida e nascer de novo. Mas como assim, pastora, nascer de novo? Queridos, eu como uma estudante da psique humana, tem hora que dá uma certa angústia na gente, por ver tanta desgraça humana, tantos transtornos. A gente fala, como, né? E aí quando, num dos dias eu estava assim, e eu estou falando de nascer de novo, porque quando a gente estuda, eles conferem todos os nossos traumas que vivemos hoje, a nossa infância, a educação que tivemos dos nossos pais. Mas os nossos pais também não tiveram culpa, porque eles também receberam dos seus. Aí eu comecei a analisar os meus filhos, eu comecei a pensar assim, puxa vida, né? Se tudo que eu sei hoje eu pudesse ter tido quando eles eram pequenos, talvez muitas coisas não teria feito. Mas aí eu comecei a entender. Aí o Senhor me levou a lembrar de Nicodemos, quando Jesus chama Nicodemos e fala: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E às vezes a gente acha
Jesus irônico, né? Um homem culto, como era Nicodemos, ele fazia parte do sinédrio, né? Não era um analfabeto, um adulto. E o próprio Nicodemos, ele estranha, né, a fala de Jesus, e ele fala nascer de novo, né? E ele até ironiza também, como que eu vou voltar ao ventre de minha mãe, né? Mas eu entendi esse nascer de novo, sabe, queridos? Porque nós só podemos ter saúde emocional, saúde mental, saúde familiar, saúde no trabalho, quando a gente nasce de novo. Quando lá em Romanos diz, né, 12, que renovando a mente. Mas só é possível quando o Senhor Jesus, eu até brinco que eu falo, quando ele faz ele exclui tudo aquilo que a gente trouxe toda a carga que trouxemos da infância, e ele troca o nosso HD, né? Limpa e coloca tudo novo na nossa mente. Só é possível quando passamos por esse novo nascimento. Aí a mente é a palavra imprimida na mente. É a palavra imprimida na mente para gerar em nós comportamentos dignos com o que a palavra diz para nós. É pensamentos que vai provocar em nós, a palavra imprimida vai provocar em nós, nas nossas emoções de alegria, de paz, de paciência. Os frutos do Espírito serão latentes, evidentes na nossa vida. Não porque eu me esforço para ser, não porque eu me esforço para ter um comportamento adequado, mas é porque é reflexo daquilo que pensamos, é reflexo da palavra dentro de nós. Eu gosto de falar muito da palavra, porque é a partir da palavra na nossa mente que nós vamos gerar comportamentos dignos de sermos reconhecidos lá fora, como servos de Deus, como crentes de verdade, como os filhos fiéis de verdade. Então a nossa mente precisa dessa renovação, desse nascer de novo. Mas, pastor, aqui é uma igreja. Aqui já somos crentes. Mas será que, assim como Nicodemos, a gente está há 10, 20, 30 anos e ainda não passou por essa experiência radical na nossa vida? Porque revolução é isso. É ser radical. É a radicalidade em nós, é passar por essa transformação radical em nós. E eu não tenho dúvida de que o que o Senhor está nos chamando para pensar hoje, para refletir hoje, embora sejamos membros da comunidade Transbordar, será que somos membros da Igreja de Cristo? Será que passamos pelo novo nascimento? Será que passamos por esse momento, por essa metamorfose, por essa transformação na nossa vida? Ou será que tem áreas da nossa vida que ainda não passou e precisa passar? A palavra de Deus, ela é maravilhosa, irmãos. A cada dia que passa, a gente vê que a gente nada sabe, que a gente precisa todo dia, rever a palavra. Conferência, amados. Nós vamos ter a nossa conferência de mulheres aqui no próximo sábado. A palavra conferência, ela, segundo o dicionário, ela tem o efeito de conferir ou de verificar naquilo que concordam, naquilo que discordam, de duas ideias contraditórias, daquilo que é confrontado. E é isso que nós vamos fazer aqui no próximo sábado. Sobre o papel da mulher, sobre a função da mulher,
função biológica, função social, função em todos os níveis. Queridos, por incrível que pareça, no Brasil tem aproximadamente da população 50% de mulheres. Eu fiquei assustada quando eu vi esses índices. Olha como você, queridas, como a pastora disse, não é uma sugestão, é uma obrigação você estar aqui no próximo sábado. Sabe por quê? 50%, pastor, do eleitorado brasileiro é feminino. Podemos revolucionar nossas famílias? Sim. Para isso nós precisamos, queridos, conferir se o que o mundo anda dizendo sobre as mulheres, sobre o papel das mulheres, está de acordo com a palavra de Deus. Conferir se aquilo que o mundo diz sobre a igreja está de acordo com a palavra de Deus. Homens, conferir se o seu papel, sua função, como provedor do lar, como chefe da casa, está digno com aquilo que a palavra diz. Precisamos conferir urgente, porque o mundo está disposto a destruir as estruturas, os paradigmas da fé cristã, das crenças, dos valores. Para esse mundo, queridos, sem limites, para esse mundo que está virando um caos, para esse mundo onde as pessoas fazem o que querem, para esse mundo, como diz lá em Juízes, que é onde o povo se corrompeu, o povo de Israel se corrompeu com ídolos de outras nações. Em cada capítulo no final fala porque o povo fazia o que queria. Qual que é a palavra-chave para as mulheres desse mundo, desse século, hoje? Seu corpo, você é dono dele, você faz o que você quiser, você não deve explicação para ninguém, mas o que a Bíblia nos diz. Então nós precisamos conferir urgentemente. Por isso que nós faremos esse trabalho aqui no próximo sábado, porque o Senhor conta com você, mulher, para revolucionar a sua casa, para revolucionar no seu trabalho, para revolucionar onde você colocar a planta dos seus pés. As pessoas verão que você é diferente, que você tem um brilho nos seus olhos. Mas você sabe o porquê? Porque na sua mente está imprimido a palavra de Deus. É ela que faz a diferença. Nessas batalhas, queridos, o próprio versículo diz, para destruir fortalezas, para destruir os conselhos que o mundo dá. E é aqui na igreja onde nós somos equipados com essas armas espirituais. Essa é a função da igreja. Essa é a função dos 5 ministérios que nós vemos lá em Efésios. Profetas, pastores, apóstolos, evangelistas. Equipar a igreja. Hoje, nesta manhã, o Senhor está nos equipando, está nos dando armas, estratégias, para que a gente lute lá fora. Porque ser crente aqui dentro é fácil. Agora, ser crente na faculdade, aonde confrontam você. Ser crente na faculdade é onde eles olham para você e falam, é um fundamentalista, é o dono da verdade. É lá que temos que estar forte, com a palavra imprimida na mente, aonde você não é Maria, vai com as outras, aonde ninguém vai te influenciar, porque você já foi influenciado pela palavra de Deus na sua mente, imprimida. Eu sou antiga, e eu vou usar as minhas metáforas antigas. Aquelas impressoras de antigamente que ficava furando papel. O pastor também deve conhecer. Aí saía a tinta, não é assim? Mas os furinhos ficavam, não é? Então, o Senhor imprimir a nossa mente assim, vai ficar lá os furinhos. Não tem como, queridos. Eu estudo, mas eu não tenho como. Eu sempre estou fazendo um link com a palavra de Deus.
Eu escuto isso, mas automaticamente a palavra vem e eu confronto, eu confiro. Está na palavra, não está? Queridos, é triste, mas a mídia anda. Agora, a estratégia deles é alcançar as crianças, os jovens, porque ainda não estão com as suas personalidades formadas. E é muito fácil para eles, porque eles não sabem ainda conferir. Precisamos investir urgentemente nas crianças. Você, mãe, você, pai, urgentemente, todos os dias, profetiza. Eu lembro que meus filhos, eu ia passar a roupa deles, eu ficava lá profetizando. Pegava as peças íntimas deles e profetizava, tá? Espírito de prostituição está quebrado em nome de Jesus. Eu fazia isso todos os dias. Precisamos investir, amados. Sabe por quê? Não dá para transferir a educação dos filhos para o outro, para a escola. A escola também está detonada, não sabe também o que fazer. O mundo está esse caos. E é só aqui, na igreja. E a igreja limitada, como o pastor sempre prega, né? Somos incapacitados, limitados. Mas aqui ainda é o lugar que Deus escolheu para nos equipar, para trazer esperança, para trazer boas notícias. A primeira arma, queridos, é o louvor. Em Atos, eu peguei como exemplo em Atos, quando Silas e Paulo estão lá presos, e eles presos, incapacitados, não podiam sair, mas eles podiam louvar, eles cantavam ao Senhor. E eu gosto de refletir bastante, né, mas eu fico pensando, a gente canta tanto, era para provocar mais em nós. Mas o que nós vemos ultimamente são músicas que não citam nem o nome de Deus, amados. São músicas legais? São, mas às vezes é só barulho. É só marcação, né, de tempo. Porque o verdadeiro louvor nos transforma. O verdadeiro louvor nos transforma. O verdadeiro louvor nos tira a nossa angústia. Em março eu estava muito angustiada, mas eu acordei e aquela música do PG, que o seu pensamento seja o primeiro, foi transformador para mim a partir daquele dia. Eu entendi que nos meus pensamentos não pode ter nada além do que a palavra de Deus. Eu não posso colocar nada no meu pensamento além da palavra de Deus. Então o louvor, ele é transformador. Hoje, quando começaram a cantar o primeiro louvor, eu vibrei. Não tem como ficar quieto. Porque o louvor, ele vibra a nossa alma. E louvor não é cantar afinado. Louvor é cantar com a alma. Louvor é tirar as angústias, aquilo que não conseguimos falar em palavras, o louvor, o sussurro, o berro, que nos liberta. Berro, pastora? Sim. As muralhas de Jericó foram derrubadas como? No grito. Sim ou não? Né? No grito. Por quê? É o extravasar da nossa alma, cansada e aflita. Como Davi disse: por que está batida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, que eu ainda o louvarei. É isso que a nossa alma espera. Esse louvor a Deus.
É o louvor a Deus. Não é o louvor ao cantor famoso, ao cantor da mídia, ao cara que canta muito, que sabe fazer 1001 firulas. Não, é aquele que canta a Deus. Esse é o louvor que liberta. Esse é o louvor que traz alegria e traz paz para a nossa alma. A segunda arma, queridos, é o nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. O nome exaltado acima de todo nome. O nome que principados e potestades se rendem a esse nome. O nome que Deus, Ele se humilhou na cruz. O nome que Ele se rendeu. E Deus o exaltou. E Ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por todos nós. Essa angústia que sentimos, essa angústia que os pastores sentem, é a angústia que Deus sente por ver um povo tão distraído com as coisas desse mundo. Eu entendi, pastor, que essa angústia que a gente sente, esse desespero que as pessoas se transformem, se revolucionem, é Deus sentindo através de nós. Eu entendi isso. O nome de Jesus, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O nome que cura os enfermos. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Em nome de Jesus, os enfermos serão curados. Os demônios serão expulsos. O nome de Jesus é lindo. Tudo que pedirmos em nome de Jesus, Ele fará. Não para nós ou por nós, mas é porque Deus honra o seu nome em nós. Olha a diferença. Deus honra o nome dEle em nós. Pedimos, Ele faz porque Deus honra o seu nome em nós. Para que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. Para que as pessoas vejam que Cristo vive em nós. Cristo vive em mim. Cristo vive em você. E muitas vezes você não precisa nem explicar demais. As pessoas olham para você e elas reconhecem que há algo de diferente em você. Querido, a terceira arma é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela penetra como uma espada, como de 2 gumes. Ela divide a alma do espírito, as juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do nosso coração. Esse Deus é maravilhoso, Ele sabe até as nossas intenções. Quando a gente tem uma atitude, mas a intenção não concorda com as nossas atitudes. Deus sabe. E Deus, Ele julga as nossas intenções. A quarta arma, que eu creio que eu devo estar já... Deixa eu ver que oração. A quarta arma é a arma da oração. A verdadeira oração, queridos, é aquela que está centralizada em Jesus. A verdadeira arma. Por que eu digo isso? Porque quando a gente só focaliza, o nosso foco é o problema, não é assim? É o culto ao problema. A oração é o problema. O problema se torna mais importante do que a oração a Deus também. A oração é quando a gente tem a experiência que a gente está realmente diante de Deus, conversando com Deus.
adorando a Deus, gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez por nós. Os pedidos é as consequências, amados, desse nosso relacionamento. E eu convido você nessa manhã, faça essa conferência com você. Será que eu estou orando de maneira correta? Será que eu só estou pensando em mim? Será que eu só estou orando por mim? O Brasil está no pé que está. Mas se o Brasil não estiver bem, nós não estaremos bem, as famílias não estarão bem. Precisamos orar de maneira inteligente e correta. Eu oro pelo emprego, mas se tiver um caos econômico, acho que é 30 milhões de desempregados, pessoas famintas. Parece-me que aumentou o número de pessoas lá na Cracolândia. Então nós temos que passar a conferir e orar de maneira correta. Orar para a família. Porque que adianta um irmão seu ter dinheiro sobrando na conta, né? E o outro lá que não tem dinheiro para pagar a conta de água nem de luz? Você ficaria feliz? Não, né? Ou às vezes a gente até vê assim, família assim, né? Um irmão que é muito bem e o outro no maior sufoco para fazer as compras de mercado. É justo isso, amados? É justo isso? Então nós temos que começar a orar de maneira correta. Orar para que nós todos tenhamos uma vida boa. Todos tenhamos recursos suficientes. Porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Só que eu creio que nós temos distanciado muito da palavra de Deus. Muito das verdades puras, verdades da palavra. A quinta arma, queridos, é o jejum. O jejum, quando é aquele momento difícil, a Bíblia diz que você já fez tudo o que você podia fazer. E aí a arma é o jejum. Eu creio que a gente ultimamente anda confundindo muito jejum com dieta. Porque no mundo secular agora tem o tal do jejum intermitente, não é? A gente acaba confundindo o jejum bíblico para o jejum ficarmos saudáveis. É claro que é ótimo, mas a gente não pode confundir. Um é um, o outro é outro. Né? Uma coisa é eu me policiar, né? Para não estar confundindo as minhas necessidades, minhas ansiedades, descontando na comida. Eu tenho que fazer dieta mesmo e fazer sacrifício mesmo, né? Outra coisa é o jejum. O jejum, o verdadeiro espiritual, que está lá em Isaías 58, ele diz que esse jejum é para libertar os oprimidos, né? Libertar os oprimidos e libertar as pessoas que estão. Então esse jejum não seria pessoal, esse jejum seria em favor do coletivo. Josafá, quando precisava de vencer uma batalha, uma guerra para a nação, não era individual, era coletivo. Ele convoca o povo para fazer esse jejum. Porque, como eu disse, é para todos, é para uma nação. Então, queridos, diante de tudo que eu falei aqui, eu tenho certeza que você já ouviu, que você já sabe. Eu quero convidar o grupo de louvor, que eu já estou finalizando. E tudo que você ouviu, você já leu, com certeza, você já ouviu, você já tentou se disciplinar. Você já tentou fazer campanhas de oração, campanhas de jejum, campanhas de louvor, campanhas de adoração? Você já tentou, você já fez? Eu também já fiz, quantas vezes já fiz também? Mas,
Para que haja uma transformação, uma revolução de verdade, é preciso um pouco mais. Para que haja essa metanoia, essa transformação, a nossa mente, transformação da mente, tirar esse HD e colocar o HD de Deus em nós, nós precisamos fazer como Jesus fez, lá na cruz. Na cruz, Jesus, ele sabia que ele tinha que passar pela cruz. Ele sabia que ele tinha um propósito, que ele tinha um chamado do seu Pai. Ele sabia. Ele sabia que é difícil. E na hora ele soa sangue. Na hora ele disse que não tinha, no maior momento de aflição, no momento crucial da vida dele, ele não tinha pessoas. Os discípulos não puderam ficar nem uma hora para orar com ele. E na hora ele faz essa oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, contudo, não seja minha vontade, mas a tua vontade. E hoje, amados, o Senhor nos chama, o Senhor nos dá coragem para você enfrentar a sua cruz. Talvez você esteja bom numa área, mas tenha áreas que você precisa de mandar para a cruz, morrer. Só há ressurreição quando a morte. Eu literalmente, eu morri em março. Mas o Senhor me ressuscitou. E aqui estou eu. Com gratidão no coração. Sabendo que a igreja é o melhor lugar do mundo para se estar. Sabendo que a igreja é o único lugar que tem boas notícias para salvar a sua alma. Essa mensagem não é para descrente, é também para os crentes, porque tem áreas da sua vida que precisa morrer. Talvez é a área financeira, talvez é a área afetiva. Sabe, queridos, por que da vontade? Quando você lê a mensagem da cruz, a última batalha que Jesus venceu foi a sua vontade. De tal forma que o nosso comportamento, você não tenha mais vontades. A vontade para o mundo morre. A vontade de fazer coisas erradas morre, você não vai lutar mais, porque ela morre. É isso que o Senhor tem para nós, é essa maturidade que nós precisamos crescer a cada dia, essa revolução precisa acontecer em nós. Você não precisa mais ser vigiado, controlado. Porque você vai dizer: eu não quero ir. Eu não quero ir para aquele lugar. Eu não quero ir para aquela balada. Não é o meu lugar. Eu não quero. Não precisa ninguém me proibir. Eu não me sinto bem. Lá não é um ambiente para mim. Porque o meu ambiente, o meu lugar, é muito melhor do que esse lugar que está aí no mundo. A vida financeira, paz, como foi ministrado aqui, paz, para aceitar tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Sabe, queridos, teve um tempo que eu lutava muito, nós lutávamos muito, nossa casa, porque a gente queria construir, fazer do nosso jeito. Então eu trabalhava 24 horas por dia. Até que
eu desisti. Porque as nossas lutas não podem ser carnais, nós somos espirituais. Nós somos filhos de Deus. As nossas estratégias não são carnais, são espirituais. Essa é a minha oração nessa manhã, que o Espírito Santo venha traduzir, porque eu tenho certeza que sementes estão sendo lançadas aqui nesta manhã. Porque o Senhor quer transformar, o Senhor não quer ver um povo sofrido eternamente, você sofrendo e lutando com a sua alma eternamente. O Senhor quer dar paz para as nossas almas, o Senhor quer ser o nosso El Shaddai. O Senhor diz: passais por aflição, mas eu venci, e nós venceremos, no nome de Jesus, venceremos no nome de Jesus. Eu convido você, queridos, a ficar de pé. Nós vamos cantar essa música do nome de Jesus. Mas eu convido você, confere, faz um check-up aí das áreas, ou da área que você precisa essa restauração. Que o Senhor venha imprimir agora na nossa mente, porque o Senhor quer quebrar as cadeias que te prendem, as cadeias da alma, as cadeias no corpo, as cadeias financeiras, as obras da carne. O Senhor quer quebrar e te levar para a cruz nessa manhã. Que a tua vontade seja só para adorar ao Senhor. Que o que você pensar em fazer, se for para entristecer Deus, não faça. Não porque a igreja está te pedindo ou te proibindo, mas porque você entendeu que Jesus é o melhor caminho, é a verdade e é a vida. Que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Onde está essa vida em abundância? Essa vida está aqui. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo essa manhã que o Senhor quebre as barreiras, as fortalezas financeiras. Que o Senhor quebre as fortalezas familiares. Que o Senhor quebre, Pai, as fortalezas políticas. As fortalezas. Pai, quebra nesta manhã as fortalezas do casamento. As fortalezas de discussões. As fortalezas, Pai. Em nome de Jesus.